que se encontram em comunicação. Ai daqueles muito boa tarde. em seu coração. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, você que me ouve agora. E praticam a mentira. Que Deus te abençoe. Ai daqueles que praticam a mentira. Mais uma vez a palavra do Senhor será aqui pregada pela misericórdia de Deus. Conforme diz a palavra do Senhor em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja bem, se não ouvir a palavra de Deus, tem como ter fé? Não tem? Não tem como ter fé sem ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 10, Romanos 10. Então, meu amado, por mais que nós acreditamos na existência de Deus, por mais que nós digamos que temos uma religião, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não temos a verdadeira fé. Podemos dizer que temos uma fé, mas a verdadeira fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Para se perder, não há mais tempo para ficar parado. É tempo de se... Mais uma vez eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida, que a paz do Senhor Jesus seja com o teu espírito, que essa paz que excede a todo entendimento, ela possa fazer parte da sua vida. Meu amado, o tempo é breve, sabemos que é chegado o fim. Sabemos que o tempo vem se abreviando. A igreja, ela tem uma ordem a cumprir. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabemos que nem todos obedecem a palavra de Deus. Os que não obedecem a palavra de Deus, eles terão a sua recompensa com Deus. Eu não tenho nada a ver com aqueles que andam relaxadamente, com aqueles que estão roubando em nome de Deus. Eu não tenho nada a ver com aqueles que estão enganando, porque minha fé não está apoiada em Valdemiro Santiago, minha fé não está apoiada em Papa Francisco, a minha fé não está apoiada na Assembleia, não é na Deus Amor. A minha fé é segundo a Bíblia, segundo Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com os maus testemunhos. Porque hoje em dia, meu amigo, os escândalos evangélicos sujou o nome da igreja de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Sujou o nome daqueles que ainda querem alguma coisa séria com Deus. Os escândalos evangélicos, religiosos, pastores, adúlteros, corruptos, sujou o nome daqueles que ainda querem ter alguma coisa séria com Deus. Eu teria participação nas suas más obras se eu tivesse concordância, se eu estivesse no meio, aí sim. Aí poderia falar que eu sou da mesma laia. Mas, meu amado, eu sigo a Jesus. Eu sigo aquele que nunca pecou, aquele que a morte não pôde vencer ele, mas ele venceu a morte. Ele entrou nas cadeias profundas e pegou a chave da morte. Meu irmão, a Bíblia diz que não há acusação contra os escolhidos de Deus. A Bíblia diz que não há, meu amigo, acusação nenhuma contra aqueles
que estão caminhando com Cristo. Então, as minhas mãos estão limpas diante de Deus para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus como Jesus mandou. De graça recebestes, de graça foi dado. Então, é assim que a palavra tem que ser pregada, porque Jesus pagou o preço. O preço não foi ouro, nem prata, nem dinheiro, nem pedra preciosa, mas foi o precioso sangue de Cristo. Bom, você que está agora indo para sua casa, você que está aí dentro do automóvel, você que está passando por esse lugar, quero dizer a você, meu amigo, coloca a sua vida em ordem com Deus hoje, se não estiver. Coloca a tua vida em ordem para se encontrar com Deus, porque, meu amigo, a Bíblia diz que nossa vida nessa terra é como um vapor que vem e se passa muito rápido, ou seja, é muito curto. E não está brincando com essa oportunidade, deixando de lado a vontade do Criador para fazer a vontade do seu coração, sendo que a Bíblia declara que enganoso é o coração do homem. Então não se deixa ser enganado. A Bíblia diz: não vos enganeis. Aquele que o homem plantar na carne colherá. Então não se engane. Não se deixa traçar pelo caminho enganoso. Segue a Cristo Jesus. Segue ao Salvador Jesus Cristo. Não segue o coração e nem a emoção. Porque há um só caminho, esse caminho é Jesus, o caminho é estreito. Não é de qualquer forma que nós vamos encontrar com Deus. Nossa vida tem que estar da forma que Deus quer, temos que estar alinhado com a palavra de Deus. Por isso que não adianta só ouvir. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Só que em Tiago capítulo 1, e versículo de número 22, a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porventura, dentro de templos, tanto evangélico ou católico, não tem pessoas que ouvem, não? É o que mais tem. Só que nem todos praticam, nem todos obedecem, nem todos querem caminhar conforme a vontade de Cristo. Mas antes do engano, antes da perdição, mesmo conhecendo o que é certo, insistem em caminhar no erro, mesmo sabendo qual que é o caminho reto, preferem caminhar no caminho torto, a qual conduz à perdição. Meu amigo, então, nós não vamos ter, de forma alguma, justificativa. Deus, eu não sabia. Deus, não vai ter inocente, meu amigo. Jesus falou, o Filho do Homem, ele veio. O Filho do Homem, ele veio. Jesus veio. Ele alertou, ele pregou para os espíritos em prisão. Os espíritos em prisão não são inocentes, que dirá nós que temos a Bíblia na mão, que tem pastores, tem padres, mesmo que eles pregam mentira, mas estão falando de Deus, estão falando da Bíblia, e sabendo que existe o bem ou o mal, já é o suficiente, meu irmão, para fazer a sua escolha. Sabendo que existe a Deus e o diabo, já é o suficiente para você escolher qual caminho você vai trilhar e qual lado você vai ficar. A minha pergunta vai para você agora, é para você mesmo. De qual lado você está? Do lado de Cristo ou do lado do diabo? Ou melhor dizendo, qual caminho você está traçando? O da vida ou da morte? Bom, deixa eu te tentar fazer você entender, segundo a Bíblia, o pecado ele traz morte. Romanos 6:23. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, permaneça no pecado, receberá a recompensa, que não é só a morte física, mas com a eternidade. Segundo João escreve em Apocalipse, o lago de fogo é a segunda morte. Então a primeira é a sepultura, a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Então esse é o salário do pecado, o salário da bebedice, daquela pinguinha que você ama, o salário da prostituição, o salário da idolatria. Como mesmo ontem eu estava pregando numa feira, lá no Jardim Nova Esperança, e tinha uns fanáticos gritando o nome do time deles, sendo que estávamos ali pregando a palavra de Deus, e de uma forma desrespeitosa, estavam zombando, literalmente sem esconder. Mas a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o
o reino de Deus. Não vai entrar no céu, meu amigo, torcedor de time nenhum. Tem que se arrepender e adorar o Criador. Tem que se arrepender e adorar um só Senhor. Tem que se arrepender e adorar e louvar aquele que é digno de toda honra e glória. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, olha só, todo ser que tem fôlego, louve a Deus. O seu fôlego não foi para cantar falando de cachaça, não. O teu fôlego não foi para cantar falando de rebolar, de descer até o chão, não. O teu fôlego foi feito para glorificar a Deus. Não foi feito para falar de motel, cantando como diz esses sertanejos, ou melhor dizendo, sertanejo, esses forró do diabo. Não estão dando louvor a Deus, mas estão dando louvor ao diabo. É Satanás, meu amigo, que está sendo louvado na boca de muitas pessoas quando canta essas músicas profanas. A Bíblia diz: honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. É o que nós vemos. As pessoas poucas vezes tiram o seu tempo para poder louvar Deus, para louvar Deus com cânticos que exaltam a Deus, mas na maior parte do seu tempo, infelizmente, as pessoas estão dando adoração ao diabo. Mas como? Nos estádios de futebol, loucos por ti, Corinthians, todo poderoso timão, meu amigo, só tem um todo poderoso, é Deus, o que criou os céus e a terra, e não há outro, meu amigo. A Bíblia diz que os ídolos, eles não são nada. A Bíblia diz que os ídolos, eles são pó, eles não são nada. Mas a humanidade escolhe até hoje os ídolos. Até hoje o mundo está prostrado, meu amigo, adorando os demônios sem saber, porque os demônios, eles não estão sendo adorados na sua imagem, mas o Senhor, não é na sua imagem normal que os demônios estão sendo adorados. Não é com chifre, não é com rabo nem pata de bode, mas os demônios estão sendo adorados na imagem de um ídolo, na imagem de um homem, na imagem do ser humano. Hoje, infelizmente, muitos não compreendem, porque a palavra de Deus está se cumprindo. O apóstolo Paulo escreve e diz: o Deus deste século, ou melhor dizendo, Deus com letra minúscula, o Deus deste século, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Esse não é o Deus que criou os céus e a terra. O que cegou o entendimento dos incrédulos foi o próprio diabo. O próprio diabo, ele se intitula Deus, e ele cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que muitas pessoas não conseguem discernir quase nada. Muitas pessoas estão adorando o diabo e não estão sabendo que estão dando louvor para ele. Só que a Bíblia diz que esse lábio, meu amigo, é para glorificar, é para adorar a Deus. Deus te deu duas escolhas. Até o momento em que você está entre as duas escolhas, entre a vida e entre a morte, você tem livre-arbítrio. Escolher a vida é Cristo, você segue a Cristo, o caminho já está traçado. Agora, antes de escolher a Cristo, você tem livre-arbítrio, você faz o que você bem entender. Só que, porém, não se esqueça que a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ou seja, o caminho que você trilhar, ele vai te direcionar para um lugar. E a pergunta é: esse caminho que você trilha está te levando para onde? Céu ou inferno? Duas escolhas, não tem purgatório. Não, reencarnação nunca passou de uma mentira. Nunca passou de uma mentira o purgatório. É céu ou inferno, meu amigo. Qual tem sido a tua escolha? Quero ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Capítulo 10, versículo 8. Mas que diz a palavra? Romanos capítulo 10, versículo de número 8. Está escrito assim: mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha só. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração
em teu coração, creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Presta atenção. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido. Então até aí tudo bem. Eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, eu confesso Ele como meu Senhor e meu Salvador, então eu estou salvo. Não é bem assim não, meu amigo. Ainda não acabou a mensagem, a palavra de Deus não foi lida por completo. Você está vendo tanto que é perigoso? As pessoas lêem até aí e falam: se você crer e confessar, vai ser salvo. Se você falar que Jesus é o seu Senhor e acreditar em Deus, vai ser salvo. Se pregar até aí, tudo bem. Aí eu posso dizer para você que é isso mesmo. Mas essa mensagem não está falando somente de crer, de confessar e falar que Jesus é o Senhor, porque para ser salvo não basta somente os lábios confessar, não basta somente você acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque a Bíblia está dizendo que temos que crer, temos que confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e temos que confessar Ele também como nosso Senhor, mas não é só acreditar de palavras. Obediência, meu amigo, é a palavra-chave e correta. Obediência a Deus é o que leva o homem a trilhar os caminhos retos que encontra com Deus. Sem obediência a Deus, pode ter qualquer religião, pode acreditar em Deus e vai chegar naquele último dia e vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então a iniquidade separa o homem da presença de Deus. Então vamos continuar a leitura. Pregar a palavra pela metade é muito perigoso, porque dizem também que nada nos separa do amor de Deus, mas nunca pregaram esse versículo completo. A Bíblia diz: nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem o porvir, nem a dor, daqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, daqueles que estão com Cristo, estão na palavra de Cristo. Olha só também, como versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi assim que o ladrão da cruz, Dimas, ele fez: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, no meu paraíso. Aquele homem só confessou, mas por quê? Ele foi salvo? Sim, por quê? Porque ali já era o fim da carreira. No fim da carreira, se o homem confessar com seus lábios, Deus tem misericórdia. Tem. Até aquele momento não existia. Olha só para você ver. Até aquele momento, Jesus ainda estava espalhando a mensagem de salvação. Aquele bandido, até aquele momento, não conhecia a palavra de salvação. E é por isso que Jesus teve misericórdia. Porque Deus, Ele não toma o inocente como culpado. Você concorda comigo? Deus não toma o inocente por culpado, assim também como Deus não pega o culpado e inocenta ele. Aquele bandido que foi salvo, que estava ao lado de Jesus na cruz, o Malco, Dimas, na verdade, ele foi salvo, mas até ali ele conhecia a Cristo. Então veja bem, você conheceu a Cristo em toda a sua caminhada, não seguiu a Cristo, você acha que você vai chegar no último dia e vai ser inocentado, sendo que a Bíblia diz que Deus não toma o culpado como inocente? Você conheceu a Cristo há bastante tempo, desceu a sepultura sem seguir a Cristo, você acha que você vai ser inocentado quando chegar diante dele? Não, meu amigo. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então Deus não julga com amor. Não é com misericórdia que Deus julga.
Deus é justo juiz, ou seja, julga com justiça e juízo. Então não é o amor de Deus que vai te poupar do seu erro naquele dia. O amor de Deus te poupa hoje, não após a morte. O amor de Deus te dá mais uma chance enquanto está respirando, e não depois que o fio de vida é cortado. O amor de Deus, ele perdoa o homem enquanto ele está consciente, mas partindo após a morte, ele segue a juízo. Hebreus 9:27. Está ordenado morrer ao homem uma vez só, e vindo então após a morte, o juízo. Então, não basta só crer e confessar e falar, eu acredito em Deus, não. Se não obedecer, meu amigo, está condenado, infelizmente. Continuando aqui, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a mensagem até aqui está o texto e contexto. Não tem como eu usar essa palavra e falar só crer, tá bom, não. Se eu pegar a mensagem pela metade, aí eu digo para você, só crer, só isso, só basta. Aí, sabe o que acontece? Vai chegar eu e você no último dia, os dois condenados. Um porque acreditou no cego e outro porque um cego guiou outro cego. Jesus falou que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, meu amado, a palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Então não adianta pegar só a parte bonita e excluir as demais, porque isso se torna perigoso e se torna você o réu do juízo. Mas não é porque você é inocente, é porque você foi ignorante, rejeitou a parte mais importante. Então hoje pregam isso aqui é muito sério, muito sério. Por isso que eu estou pregando aqui agora essa mensagem completa. Olha só, se eu pregar dessa forma para você, o que você vai entender? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se eu pregar até aqui para você, só basta acreditar em Deus, confessar e pronto, acabou, eu estou salvo. Mas não é bem assim, meu amigo. A Escritura, conforme nós lemos ela, nós entendemos que existe mais além disso, não é só confessar da boca para fora. Se conhecemos a verdade, a Bíblia diz, e não obedecemos, só nos resta agora a condenação. O sacrifício, quando ele é rejeitado, ou seja, quando você conhece a verdade, você pratica o erro, você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Quando você tem o conhecimento do caminho certo e trilha do caminho errado, você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Uma vez que o sacrifício de Cristo é rejeitado, o cidadão, quando ele desce a sepultura, meu amigo, não tem mais Senhor para salvar ele. Jesus é Senhor dos vivos, dos mortos, ele não é Senhor dos mortos. Aliás, a Bíblia diz que Jesus não é Deus dos mortos. Os mortos, eles não louvam a Deus, não louvam ao Senhor, eles não dão a glória devida a Deus, mas eles tiveram a oportunidade de dar a glória devida ao Criador e adorar ao Senhor, mas outrora rejeitaram esta oportunidade e assim, infelizmente, muitos hoje estão em tormento. Sim, o inferno está inaugurado. Há quem não acredite, mas eu acredito na palavra de Deus. Eu leio a Bíblia e eu entendo que o inferno sim foi inaugurado. Eu entendo sim que Deus, enquanto o homem está vivo, ele tem misericórdia, ele faz de tudo para salvar o homem, mesmo o homem não querendo saber de seus caminhos, mas partindo para a morte. Após a morte, segue-se a juízo. Juízo, justiça
é a base do trono de Deus. Então por isso que a Bíblia está dizendo, como crerão, olha só, como pois invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como você vai invocar a Jesus se você não crê nele? E como você vai crer sem ouvir? Eu estou traduzindo conforme está escrito. Como você vai invocar a quem você não conhece? Como você vai invocar Cristo sem ouvir falar de Cristo? É por isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e como ouvirão se não tem quem pregue? Romanos 10, versículo 14. Então, se não tiver quem pregue, não tem como você acreditar nessa palavra, porque nem todos têm o interesse de abrir essa palavra e desvendar o mistério. Nem todos têm o interesse de abrir a sua Bíblia e pela sua própria vontade conhecer a verdade. Nem todos. Sabe qual que é o resultado disso hoje, meu amigo? Padres pedófilos, injustos, pastores injustos, desonestos, mentirosos, corruptos, pilantras. Resultado daqueles que não têm interesse em conhecer a verdade. Sabe o que acontece? Em Romanos capítulo 1, a Bíblia vai dizer no versículo 28 que Deus os abandonou, tendo em vista que eles não fizeram questão de chegar ao conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou. Os que não querem saber de Deus, Deus abandona. Quando você busca conhecer a Deus, Deus se apresenta para você. Quando você tem um interesse em conhecer a Deus, Deus ele se apresenta. Só que quando não tem o homem interesse em chegar ao conhecimento de Deus, Deus o abandona. Isso é o segundo que diz em Romanos capítulo 1, e se não me engano, versículo 28, confere. Então a palavra de Deus, meu amigo, ela tem que ser pregada, para que ela possa ser plantada. Deus levantou a cada um em uma função, uns para apacentar, ou seja, juntar o rebanho de Cristo. Mas o que eu faço aqui hoje é apenas semear, apenas espalhar semente na terra, para que ela dê mais fruto ainda, e aonde ela nunca frutificou, ela venha a ser plantada. A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus ele dá o crescimento. Então eu estou somente trabalhando na vinha do Senhor, semeando num campo onde outras pessoas já plantaram. Que não sou eu o primeiro a pregar a palavra de Deus e nem você o último, mas todavia esse evangelho é antigo, meu amigo. Então a Bíblia fala no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como, meu amigo? Como que vão pregar se Deus não enviar? Porque se Deus não enviar, meu amigo, não adianta pregar não adianta. Não adianta pregar a palavra de Deus se Deus não enviar. Se Deus não me enviasse, eu não teria saído da minha casa, estaria aqui agora. Se Deus não me enviasse, Ele não teria me resgatado da perdição. Jesus não teria me resgatado da perdição que eu vivia há muitos anos atrás, se Ele não quisesse me enviar a pregar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, no versículo de número 17. Então, se você ouvir a palavra de Deus, você vai ter verdadeira fé. Mas muitos hoje trocaram a palavra de Deus por mensagens motivacionais, por mensagens que não são o evangelho verdadeiro, que não é uma mensagem viva e eficaz, mas é uma mensagem de bajulação, é uma mensagem motivacional. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo não é mensagem motivacional. O evangelho de Cristo é uma palavra que leva o pecador ao arrependimento. O evangelho de Cristo é uma mensagem que mostra para o pecador aonde ele está em falha com Deus, para que ele possa se consertar diante de Deus. Então há algo a se questionar e há algo a você ficar esperto nesses dias de hoje. Toda mensagem, meu amigo, que não produzir dentro do seu coração arrependimento,
Toda mensagem, meu amigo, que mexe com o seu ego, ela não é a mensagem do Evangelho de Cristo. Não é. Às vezes as pessoas pegam uma mensagem igual da Bíblia, distorce, traz para um entendimento totalmente errado. Como eu acabei de ler aqui em Hebreus 10, no versículo 8, se não me engano. Se tu creres com a tua boca e confessares, serás salvo. Até aí, ok, eu creio, eu confessei Jesus e eu estou salvo. Não é bem assim. Então, meu amigo, fica esperto. Jesus deu uma recomendação para nós. Sabe qual que é a recomendação? Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Sabe o que mais que Jesus falou? Examinai as escrituras sagradas. Eu sei que tem muitas pessoas que tem tempo para ler jornal, ama ler uma revista, ama curiar nas redes sociais as fofocas do dia, ver a vida do outro de cima a baixo. Mas a pergunta é: quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas páginas da Bíblia você tem lido? Porque fofoca vai te levar para o inferno. Ler notícia falsa vai te levar para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela traz fé e ela é vida e salvação. Romanos 1,16: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia fala também no versículo 16 que nem todos querem estar submissos a Deus. Nem todos obedecem ao Evangelho. Tem muitos que conhecem o Evangelho. Tem muitos que já ouviram falar da palavra de Deus. Na internet hoje tem muito sobre a palavra de Deus. E muitas pessoas até ouvem, mas o problema é que não praticam. Muitos até praticam uma religião, mas o problema é que não examina para ver se estão fazendo segundo a vontade de Deus ou não. É aí que está o grande problema. É aí que está o grande perigo. O grande perigo da humanidade deixar de ler a Bíblia faz com que muitos sejam enganados. Faz com que muitos sejam enganados. Eu duvido que haveriam falsos profetas se todos que ouvem eles abrissem a sua Bíblia e conferissem na sua Bíblia se o que eles pregam está correto. Eu duvido que padres enganariam e mentiriam para o povo se o povo abrisse a sua Bíblia para conferir se está de acordo com o que eles estão pregando. Não teria tanto engano. Eu não digo para você, meu amado, que esse mundo seria perfeito, porque tem muitos que chegam ao conhecimento da verdade, mas preferem caminhar no erro, como está escrito aqui em Hebreus 10 e no versículo de número 16. Nem todos obedecem ao Evangelho. Então, a causa do povo perecer, o profeta Osés fala no capítulo 4: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. E esse conhecimento é da palavra de Deus. Não é conhecimento da vida alheia, não é conhecimento de outras coisas, mas o conhecimento da palavra de Deus, ele está em falta na vida do povo, e o povo está sendo destruído, o povo está indo para o inferno, o povo está acreditando em mentira, está acreditando em falsos profetas, em padres mentirosos, estão atrás de Exus, de demônios, e acreditando que são santos, estão rezando para Aparecida como se fosse uma rainha, como se fosse uma deusa, mas na verdade estão sendo enganados, porque faltou o conhecimento da palavra de Deus. Porque se você se alimentar do conhecimento da palavra de Deus, você vai ver que Maria também nunca ousou ser uma senhora, Maria nunca ousou ser rainha dos céus, ela nunca se deu a glória de ser mãe de ninguém, mas a Bíblia diz que ela era uma bem-aventurada. A Bíblia diz que ela era bem-aventurada. Para quem não sabe, bem-aventurado significa mais do que feliz.
era assim que Maria foi declarada na Bíblia. Mais do que feliz, por quê? Porque tinha Jesus como seu Senhor, seguia Jesus. Então, meu amado, a Maria da Bíblia, ela é uma. A Maria da Igreja Católica, ela é outra. A Maria da Bíblia, ela nunca foi venerada, ela nunca foi intercessora de ninguém. Ela nunca se ousou ter a glória de ser rainha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é rei dos reis. Deus não tem esposa, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, não tem começo de vida, não tem fim. Deus, Ele é o Criador. Jesus e o Pai são um só. Jesus e o Pai, eles são um só. Então Deus não pode ter mãe. É por isso que Deus não levantou rainha, porque não tem mãe, Ele não tem também uma esposa. Então toma cuidado, meu amigo, para não pecar e nem blasfemar contra Deus, porque o Espírito de Deus, quando o homem chega a blasfemar contra o Espírito de Deus, se torna muito perigoso. Jesus falou que se nós blasfemarmos contra o Pai, contra o Filho, até tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, esse não vai ser perdoado nem nesse século e nem no século vindouro. Então nem nesse século nem no século vindouro vai haver perdão se as pessoas blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado ouvinte, busca examinar dentro das Escrituras para ver se você está adorando o Deus da Bíblia ou se você está adorando um Deus que foi inventado dentro de uma religião, porque as religiões fabricam um Deus, mas já existe um verdadeiro Deus, que é o Deus das Escrituras. É o mesmo Deus que se manifestou para Abraão, é o mesmo Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, é o mesmo Deus que se manifestou para Paulo. Será que você está crendo como diz a Bíblia? Será que você está acreditando como a palavra de Deus diz? Porque, meu amigo, a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo de número 20, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo, os demônios, que são os anjos caídos, o falso profeta, a besta e todos aqueles que seguiram os seus rudimentos, os seus ensinamentos. Então veja bem, vai vir sobre aqueles que seguem o erro, aqueles que seguem a mentira, o engano, mesmo conhecendo a verdade, a condenação eterna. A condenação eterna, ela virá sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o conhecimento verdadeiro, virá sobre aqueles que dão ouvidos à mentira, tendo a oportunidade de conhecer a verdade. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos instrui, dizendo, de tudo que se tem ouvido, examina tudo, retende o bem. Sabe o que era para você fazer? Não era para você fechar o vidro do carro, porque não está concordando não. Era para você ouvir tudo que você está ouvindo aqui agora, chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia, para ver o que dá para reter para a sua vida, para ver o que dá para guardar para você. Só que muitas pessoas são ignorantes, tapam o ouvido e elas discutem, ficam bravas, xingam, ao invés de examinar a Bíblia e guardar para si aquilo que é importante. Foi isso que Jesus ensinou. De tudo que se tem ouvido, examina tudo e retende o bem. Se eu estou pregando a palavra de Deus como ela é, então, se você examinar, você vai guardar tudo, você vai aproveitar tudo. Mas se eu estiver pregando uma mentira para você, você vai descobrir quando você abrir a sua Bíblia. E aí você vai guardar para você só aquilo que traz para você salvação. Então Jesus falou, examinai as Escrituras. Examina, meu amigo. Não tenha preguiça não. Não tenha preguiça de abrir a Bíblia não. Examina as Escrituras. Não deixa a Bíblia empoeirar lá no cantinho não. Não deixa a Bíblia só em cima do painel do carro não. Não, examina ela.
Seja corajoso, enfrenta, conheça a verdade. Deixa um pouquinho, meu amigo, os prazeres, aquilo que você tem como prioridade, e busca o que é mais importante, a salvação para a tua alma. Deixa aquilo que toma o seu tempo e dá prioridade ao céu. Jesus falou em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ou está deixando por último? Qual que é a situação que você se encontra? Está deixando Deus sempre para depois, ou está colocando como prioridade? Porque uma coisa é ter a permanência no erro, no engano, e falar que está buscando a Deus em primeiro lugar. Deus não quer adoração só de palavras, Deus não quer adoração só da boca para fora, porque a Bíblia diz em Mateus 15, versículo 7 e no versículo 8, que são hipócritas aqueles que adoram a Deus com seus lábios, mas o seu coração dentro deles se guarda a iniquidade, como Jesus falou para os fariseus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas em vão me adoram, pois o seu coração está distante de mim. Então muitos falam que busca a Deus em primeiro lugar, mas é só porque ele fala da boca para fora. Só que os seus caminhos são caminhos de perdição. Não consegue obedecer ao Evangelho de Cristo, mas diz que crê em Deus. Não dá só crer, meu amigo. É muito importante o que eu estou pregando. Leia o que está escrito em Romanos 10. Romanos 10. Leia o capítulo completo de Romanos 10. Você vai entender o que eu estou pregando aqui, você que está passando por agora e pegando a mensagem pela metade. Quando você tiver a oportunidade, abre a Bíblia em Romanos 10. Romanos capítulo 10, leia completo. Porque, como eu falei no começo dessa mensagem, se torna muito perigoso pegar um texto da Bíblia e pregar só um versículo, como está escrito aqui em Romanos 10, e versículo 8. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se torna perigoso eu pregar só isso aqui para você, porque sendo assim, qualquer um vai ser salvo. Sendo dessa forma, só confessar, só dizer que crê em Deus, confessar que Cristo ressuscitou dos mortos, você salvo, fica fácil. Só que o problema é que não basta somente isso, não é só isso, não é só isso. Leia Romanos 10 por completo. Você vai ver que Deus quer muito mais que isso. Deus quer que você pratique tudo que você tem ouvido. Deus quer que você tenha a obediência ao Evangelho de Cristo, como está escrito em Romanos 10 e também no versículo de número 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho de Deus. Então é isso que Deus quer, então vamos fazer isso. Deus quer que obedeçamos ao Evangelho, à palavra, então vamos fazer isso. Hoje, infelizmente, eu vejo muito engano e muita mentira no meio do sistema religioso, porque nem todos estão pregando por amor a almas, nem todos estão pregando para salvação de almas, mas como está escrito em Jeremias, muitos profetizam por interesse, muitos pregam por interesse, muitos estão hoje abrindo congregações como se fosse uma empresa evangélica, e é por isso que é dinheiro para cá, passa envelope para lá, e pede daqui, e ganha dali, e nunca compartilha, nunca ajuda, porque na verdade Jesus falou, Paulo falou, que na verdade são cães gulosos, que nunca se fartam. Aqueles que sempre estão arrecadando em nome de Deus, eles nunca vão compartilhar, sabe por quê? Porque são cães gulosos que nunca se fartam. Como está escrito também no livro dos profetas, são como sanguessuga, me dá, me dá, me dá, e nunca se fartam. No livro dos profetas, a Bíblia diz que os mercenários eles são como sanguessuga, chupa até o último sangue,
como está escrito na palavra de Deus, eles dizem, dá, me dá, e nunca se faltam, nunca se cansam. Pode fazer a maior arrecadação do ano, pode fazer a melhor arrecadação do dia, só que nunca vão se fartar porque são mercenários. Então, meu amigo, o alerta é para você não ser enganado. Qual que é a recomendação? Leia a Bíblia, examina nas Escrituras. Estão falando que tem que fazer fogueira santa? Então confere na Bíblia para ver se tem que fazer mesmo. Estão falando que você tem que comprar um terço para ter a proteção de Deus? Então procura na Bíblia. Você vai ver que na Bíblia a palavra de Deus mostra que a cruz é símbolo de maldição. Segundo a Bíblia Sagrada, cruz é símbolo de maldição. Muitos acham que é algo bom, acham que é bênção, mas na verdade não é bênção, é símbolo de maldição. Muitos estão falando da fogueira santa, mas o que é fogueira santa? Não existe isso na Bíblia. Usam como justificativa que Abraão deu Isaac. Você tem que dar o seu Isaac. Meu amigo, Deus não recebeu o sacrifício de Abraão, não. Deus providenciou o cordeiro. O Isaac seu não é dinheiro, não é carro, não. O Isaac seu, meu amigo, é a sua obediência. O sacrifício que Deus pediu de Abraão, sabe por que ele pediu o filho dele? Porque ele já obedecia, ele já caminhava com Deus, já falava com Deus. Agora Deus falou, então vamos ver se a fé desse homem é grande mesmo. E ele foi provado como pai da fé porque teve coragem de entregar o seu filho, ou melhor dizendo, ele apresentou o seu filho. Aonde que está o dinheiro nesse sacrifício? Não tem dinheiro nesse sacrifício de Abraão. Não tem dinheiro nesse sacrifício que Abraão quis apresentar para Deus. Mas hoje diz que você tem que dar o seu carro como se você estivesse apresentando o seu Isaac para Deus. Toma cuidado com isso. Isso é doutrina de demônio. Vou repetir 3 vezes porque eu não tenho medo de blasfemar, porque isso não é a palavra de Deus, mas é uma mentira. Toma cuidado, isso é uma doutrina de demônio, isso é uma doutrina de demônio. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Você não precisa dar R$1, porque Jesus falou de graça recebestes, de graça foi dado. Você não precisa dar R$1, porque o sangue de Cristo já foi o preço pago. E nós agora somente temos que estar com Cristo, caminhando debaixo do temor dele, como diz em Salmos 91. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então se você estiver com Cristo até o fim, meu amigo, não tem segredo não é envelope da bênção, não é envelope do livramento, voto do livramento, não, meu amigo, aquele que obedece a palavra de Deus, tudo vai bem na vida dele. Aquele que caminha com Cristo, tudo vai bem. Jesus repreende o mal, como a palavra de Deus diz. Então, meu amigo, acorda para a realidade. Infelizmente, com muita tristeza, estamos sendo enganados. Infelizmente, eu fui enganado por muitos tempos. Quem sabe você ainda não esteja. Sabe qual que é a situação? Sabe o que é o interesse, o intuito aqui? Alertar. Estou espalhando a semente. Agora a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas para você crer, você tem que pegar a sua Bíblia e examinar. O sacrifício de Abraão era dinheiro ou era espiritual? Dinheiro é espiritual? Não é? Jesus falou, na verdade Paulo escreve e diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, segundo a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, se o dinheiro faz as pessoas amar ele e se perder, por que Deus ia pedir dinheiro? Para corromper um bispo? Para fazer um apóstolo se tornar um falso profeta? Para fazer um pastor se tornar um ganancioso? Deus pediria dinheiro para corromper o homem, sendo que a Bíblia diz que aqueles que buscam enriquecer caem em laços nocivos que submergem a alma à perdição e à ruína. Muitos falam, não tem problema ter dinheiro não tem problema ter dinheiro, só que Jesus falou para aquele jovem rico, dá sua riqueza aos pobres, aí você vai ter um tesouro no reino dos céus, porque é mais fácil que um camelo passe no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer, hein?
Se um camelo não passa no fundo de uma agulha, será que o rico vai entrar no reino do céu? Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. O camelo que é grande não passa no fundo da agulha, vai entrar o rico? Acorda para a realidade. Olha o que Paulo escreve e diz, deixa escrito: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as coisas simples e humildes desta vida. Então há algo a se pensar, meu amigo. Estão pedindo dinheiro em nome de Deus? Corre, foge, fica com a Bíblia. Jesus é o bom pastor, Ele não vai te abandonar e te deixar abandonado, não. Jesus te guia, Jesus apacenta você como uma ovelha preciosa dele, e Ele não te deixa você se perder. Está aqui uma prova viva. Eu tenho 5 anos de convertido, 4 anos que somente Jesus é o meu pastor. Nunca abandonei o caminho dele, mesmo não tendo um pastor para pregar para mim e falar para mim o que é que eu tenho que fazer, porque Jesus é o supremo pastor, Ele é o bispo das almas. Se não tem um pastor para guiar a tua alma, Jesus é o bom pastor. Porventura a palavra de Deus não é o bom pasto e não é o suficiente para alimentar a tua alma, não, ovelha. Se você é ovelha de Cristo, a palavra de Cristo é o pasto que alimenta a sua alma. Por isso que em Oséias, a Bíblia diz que Deus derramaria sobre a terra fome e sede. E esse tempo está na terra acontecendo, em que a Bíblia diz que não seria fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra, como disse Daniel no capítulo 12. Elas vão para o espiritismo, elas vão para o catolicismo, vão para a religião evangélica, vão para a Universal, Deus Amor, e ficam correndo, porque estão sedentas. A alma está sedenta, as pessoas querem ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, mas o que encontram são gananciosos, o que encontram são aproveitadores, que fazem de muitos as suas presas. Sabe qual que é a minha recomendação? Fica com a Bíblia, coloca o seu joelho no chão, fala, pede a Deus, Ele abre o seu entendimento. Jesus apacenta a sua alma, você é a ovelha dele, do pasto dele, e o pasto que ele nos deixou para alimentar a nossa alma é a palavra. Ah, então eu preciso de uma religião? Não. Olha, se Jesus tiver uma religião, você precisa. Se Jesus tiver uma religião, você precisa de uma religião. Agora, qual que é a religião de Cristo? Eis a questão, qual que é a religião de Cristo? Não precisa de uma religião, não. Se Jesus tiver uma religião, você precisa de uma religião. Mas a pergunta é, qual é a religião de Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço, é um questionamento. Tá bom. Segundo o conhecimento que eu tenho da Bíblia, eu li ela 10 vezes, estou na 10ª vez, todinha, de capa a capa, não tem nenhuma religião que Jesus deixou para o homem seguir. Só no capítulo 1 de Tiago, versículo 27, a Bíblia diz que a religião verdadeira, pura, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Isso não é uma instituição, isso não é um sistema religioso. Segundo a Bíblia, ajudar o órfão e a viúva, ou seja, a caridade, e não se corromper com as coisas deste mundo, ou seja, fugir da aparência do mal, é o que a Bíblia chama de religião, não é uma instituição. Então, tudo bem, a fé ela está em Cristo, está fundamentada em Cristo, então eu tenho que seguir somente o que Cristo ensinou? Sim, então a palavra de Deus é o suficiente para você. O que Jesus ensinou é o suficiente para mim e para você ser salvo. O que Jesus nos deixou, sem acrescentar mais nada, sem tirar nada, é o suficiente para mim e para você. Você quer ter uma prova que nem todos estão em Cristo? Uma prova é, se você não tiver um pastor, a qual você fala que é o seu pastor, o meu pastor, se você não tiver uma instituição denominacional
passa-se alguns meses, se você não estiver na palavra de Cristo, você desviou, voltou para um estado pior do que o que você estava antes de chegar até a Cristo. Essa é uma das provas que mostra se você está em Cristo ou se você está alicerçado na palavra de homens. Ou seja, se você necessitar, se você precisar de alguém para ficar pregando para você, a sua fé não é espiritual. A sua fé é baseada no que se vê. E a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nos tempos antigos, a fé era palpável, a fé ela era visualmente. Nos tempos antigos, Moisés até pôde ver Deus pelas costas. Mas nos dias de hoje, a fé ela é espiritual. Segundo diz em Tiago, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, eu não preciso estar vendo alguém pregar para mim crer. Eu não preciso ter um templo de 4 paredes para mim assim crer que eu estou buscando a Deus, sendo que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 3, versículo 19, que nós somos o templo e a morada de Deus. Ou seja, se Deus não estiver habitando dentro de você e de mim, eu não vou encontrar Ele em nenhum outro lugar. Se Deus não faz de você a casa e a morada dele, não adianta eu ir no endereço tal, em tal lugar, vamos buscar o Senhor, vamos à casa de Deus. Não, meu irmão, a casa de Deus é você. Se Ele não habitar dentro de você, você não vai encontrar Ele dentro de 4 paredes, você não vai encontrar Ele em outro lugar. Porque a palavra de Deus diz, também em 1 Coríntios 6, e também no versículo 19, que nosso corpo é o templo de Deus, e que se nós destruirmos esse templo de Deus, que é o corpo, Deus também nos destruirá. Veja só, 1 Coríntios 6, versículo 2 Coríntios 6, versículo 18. Então a palavra de Deus, ela que nos guia. Achei. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis. 1 Coríntios 3, a palavra de Deus fala que nosso corpo é o templo e a morada de Deus. E não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Achei. A referência certa, 1 Coríntios 6, 19. Então a Bíblia está falando que o nosso corpo é o templo de Deus, porque nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Esse corpo não pertence a nós mesmos, mas ele pertence a Deus. Então, se Deus não habitar dentro do seu corpo, se você não foi comprado pelo sangue de Cristo, você não vai encontrar Deus dentro de 4 paredes, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 7. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, isso é nova aliança, Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Então é por isso que você é o corpo, é o templo de Deus. E Jesus é a igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, porque Jesus é o cabeça. Se você fizer parte de Cristo, você é a igreja de Cristo. Você que é a igreja de Cristo. Ah, mas qual que é a igreja verdadeira? São as pessoas que servem a Deus fielmente. Não são as pessoas que estão dentro de 4 paredes, onde tem uma placa escrita igreja, não. O corpo de Cristo é espiritual, são pessoas e não é parede. Então você vê até aí o quanto deturbaram a verdadeira fé. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje como fé? Segundo o que nós aprendemos frequentando religião, frequentando templos
é uma fé de costume humano resgatada do tempo antigo antes de Cristo, mas a fé verdadeira ela vem através de Cristo, e através de Cristo nós vemos uma igreja que não é mais parede, não é instituição, mas são pessoas, ou seja, a igreja de Cristo ela é espiritual e não é física. Então eu quero ler mais um versículo aqui. Eu li 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, mas aqui também fala no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, o templo, a casa de Deus, a morada de Deus, somos nós. Se Deus habita em nós, somos o templo dele. Se ele não habita em nós, morada de demônios. Infelizmente a casa não fica vazia. Se Deus não habitar em nós pela palavra dele, infelizmente se torna uma casa de demônios. Então a palavra de Deus fala também no versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E muitos estão destruindo o templo de Deus, que é o corpo, mas estão lá arrecadando mais dinheiro para poder fazer manutenção do templo de pedra. E fazem feira típica, comidas, vende calçado, vende roupa, para poder fazer manutenção daquele templo, sendo que aquele templo não é o templo que Jesus mandou cuidar, mas Jesus mandou cuidar do templo do corpo. Jesus não mandou cuidar de cadeira, de poltrona, de templo feito pela mão humana, mas Jesus mandou cuidar do templo que é o nosso corpo. E hoje rejeita o órfão, a viúva, o mendigo, o morador de rua, o craqueiro, rejeitam ele. E Jesus falou: quando vocês deixarem de fazer a um dos meus pequeninos, deixou de fazer a mim também. Está construindo um templo, estão ampliando o templo e está melhorando o conforto de um templo de parede, sendo que um templo verdadeiro, que a Bíblia diz que temos que cuidar, é o templo do corpo. E quando você nega fazer a um dos pequeninos, você nega fazer a Cristo. Jesus não mandou ninguém pintar a parede. Jesus mandou você cuidar do templo do seu corpo. Porque se você destruir o templo do seu corpo, vai ser destruído por Deus também. Hoje o homem ele se torna mulher, está destruindo o templo do seu corpo. A mulher também escolhe ser homem, está destruindo o templo do seu corpo, está se fazendo morada de demônios, deixando de ser habitação de Deus e se tornando morada de demônios. Isso é muito triste, meu amigo. Muito triste você ver o ser humano deixar os valores de Deus. Então a palavra também vai falar em Hebreus. Em Hebreus, capítulo 7, a palavra do Senhor também vai dizer que Moisés foi fiel no seu templo, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Então, cuida desse templo, esse corpo que você tem, não pertence a você. Esse corpo foi feito para ser a casa e a morada do Deus eterno, do Deus vivo. Então, meu amado, o que foi pregado aqui hoje foi o que está escrito em Romanos 10. Se você tem interesse, examina. Você nunca vai perder por abrir sua Bíblia e examinar, não. Você vai perder por ficar acreditando somente em homens e não abrindo a sua Bíblia para poder confirmar se está certo. O homem perde com Deus quando ele deixa o conhecimento da verdade. Então, leia Romanos 10. O que eu preguei aqui hoje foi baseado nisso aqui. Que não é só crer da boca para fora, falando que acredita em Deus. Como muitos dizem, se com teus lábios confessares e com a tua boca crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Senhor, será salvo. E aí
que está o perigo, porque leu somente um versículo. Só um versículo mostra para você que só basta crer, e não é só isso. Porque se você ler a palavra completa, em Hebreus 10 completo, você vai ver que tem que ter obediência, você vai ver que tem que guardar aquilo que você ouviu, ou seja, praticar aquilo que você chegou ao conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço e não pratico, a Bíblia diz que eu engano a mim mesmo, como está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 22, não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus, porque o que só ouve engana a si mesmo, mas o que ouve e pratica, ele é assemelhado ao homem que edificou a casa sobre a rocha, porque veio o vendaval e assoprou contra esta casa e ela não caiu. O homem que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado, o homem sábio construiu casa sobre rocha, ou seja, com um firme fundamento que não pode ser derrubado. Mas Jesus também compara o homem que ouve as suas palavras e as não pratica como o homem que construiu uma casa sobre areia. Sobre areia não tem como construir, porque vem o vento e assopra. E Jesus falou que assoprou o vendaval contra esta casa que foi construída sobre a areia, ou seja, o homem que ouviu suas palavras, a palavra de Deus, e não guardou, veio o vento, assoprou, ele caiu. Muitos caem hoje por causa disso, porque não está na palavra. É por isso que muitos hoje desviam, porque não estão na palavra. É por isso que qualquer palavrinha hoje as pessoas angustiam, ficam magoadas, desviam, deixam Jesus, porque não estão em Jesus, estão firmados em homens, da palavra de homens. É por isso que estão se desviando, é por isso que estão ficando entristecidos. Mas Jesus não tem culpa disso não, meu irmão. O que Jesus tem feito para essa humanidade se distanciar dele, rejeitar os caminhos dele? Jesus não fez nada. Os homens hoje faz o mal, angustia você, entristece você, você abandona Jesus. As pessoas hoje elas te desanimam, elas te abandonam e você abandona Jesus. Sendo que a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho, mas Jesus nunca vai se esquecer, Deus nunca esquecerá. Ou seja, é difícil a mãe esquecer o filho, mas corre o risco ainda dela se esquecer. Só que a Bíblia diz que Deus não se esquece, só que o homem se esquece de Deus. O homem mesmo não sendo esquecido por Deus, está se esquecendo dos caminhos de Deus, está se esquecendo da aliança eterna, a qual Deus ele tem conosco. O que falta é essa geração ter uma aliança com Deus. Meu irmão, falta você ter uma aliança com Cristo. O que falta é você ter fidelidade a Cristo. Não basta só falar Deus é fiel, porque tudo que é frasezinha hoje é essa, Deus é fiel. Mas a questão é, você é fiel? Deus é fiel, não temos dúvida nenhuma disso. Mas eis a questão, você é fiel? Que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele nunca vai ser infiel. A questão é, você é fiel? A Bíblia diz que os infiéis, eles terão a sua recompensa. Segundo a Bíblia diz, os infiéis, sua recompensa será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então eu sou infiel. Noé foi um homem fiel, mas não foi fiel a Deus porque estava vendo algum sinal. Noé foi fiel a Deus em construir a arca, mas não foi porque ele viu caindo nenhum pingo de água do céu, não. Porque nos tempos de Noé não caiu chuva na terra. O povo não acreditou porque não caía chuva na terra. Aquilo era impossível nos tempos de Noé. Mas a Bíblia diz em Hebreus que pela fé Noé construiu a arca, ou seja, não viu nenhuma gota de água, mas construiu. Hoje, se as pessoas não tiverem uma imagem de Jesus, se ela não tiver alguma coisa para produzir fé, ela não tem fé. Hoje, se as pessoas não tiverem a imagem de Maria, ela não está satisfeita.
Se as pessoas hoje não tiverem imagem de nenhum santo, não estão satisfeitas. Jesus não é o suficiente para você, não. A fé, como diz a Bíblia, não é o bastante para você, não. Jesus não é o suficiente para você, não. Por que você precisa de Maria? Jesus não é o suficiente para você, não. Você precisa de mais alguém, de Aparecida, de São Jorge, de José, de João. Para que você precisa? Jesus não é o suficiente para você, não. Sendo que a Bíblia diz que todo o poder, tanto no céu como na terra, está na mão de Cristo. Então Jesus é o suficiente. Como diz a Bíblia, Jesus é o suficiente, como diz a Bíblia. Só que para muitos não basta somente ter Jesus, não. Tem que ter algum santo para poder acreditar, senão não está bom. Eu vou consultar a Maria para interceder em Jesus, meu amigo. Creia na palavra, creia nas Escrituras. As Escrituras mostram que é o Espírito de Deus que intercede pela nossa alma com seus gemidos inexprimíveis. Não é santo nenhum que morreu, não é Aparecida, não é José também, não é nenhum homem, não é nenhum morto, não. É o Espírito de Deus que intercede pela nossa alma com seus gemidos inexprimíveis. Isso é segundo a palavra. Agora, se você quiser deixar a palavra para acreditar conforme a tradição da sua religião, é sua escolha. Só que a salvação está na palavra de Cristo, porque Jesus e a palavra são um só. Romanos 1, João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Então, se Jesus era a palavra, então nós temos que estar na palavra, temos que crer na palavra e seguir a própria palavra, porque ela é o próprio Jesus Cristo. Qual que é a sua escolha? Você vai ter Maria como intercessora, sendo que a Bíblia diz que ninguém mais pode fazer esse trabalho no seu Espírito Santo, ou você vai acreditar na Bíblia, que a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. É a sua escolha. Deus deixou duas escolhas, você escolhe. Se você ficar com a Bíblia, você está escolhendo Jesus. Se você escolher a tradição católica, se você escolher a tradição de qualquer outra religião, você está pisando no sangue da nova aliança. Muitos estão pisando no sangue da nova aliança, conhecendo qual é o caminho, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que está errado, conhecendo muito bem o que é certo, estão pisando no sangue da nova aliança. Então a nossa aliança tem que ser através de Cristo Jesus. A nossa fé não é baseada em nenhuma tradição, a não ser no ensinamento que veio do céu. Esse ensinamento é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o suficiente. É o suficiente. Você está me entendendo? A palavra de Deus é o suficiente. Ninguém depende de uma religião para ser salva. Não precisa, ninguém precisa de uma religião para ser salvo. Não precisa. Prova disso: se Jesus tiver uma religião, você precisa de uma religião. Agora o problema é, qual é a religião de Cristo? Qual que é? Se Jesus tiver uma religião, nós precisamos de uma religião para ser salvo. Aí eu vou fazer a pergunta de novo: qual é a religião de Cristo? Fica um silêncio, porque não tem outra resposta a não ser nenhuma, porque Jesus não tem nenhuma religião. Então como eu vou ser salvo? Eu acabei de pregar aqui em Romanos 10. Se você crer nessa palavra e ser fiel, segundo a fé nessa palavra até o fim, ou seja, segundo as Escrituras, se você for fiel até o fim, você vai ser salvo. É o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então minha pregação é o suficiente. A pregação do Evangelho é o suficiente. Eu não tenho que ficar aqui te dando um endereço. Olha, vai em tal lugar.